De volta ao Jornal do Consumidor desta semana, que tem o apoio de Gimo Lava-Louças. Gimo, qualidade comprovada. Panvel Farmácias, você sempre bem. E Manlec, ano dos 60 anos da Manlec. Consulte o Madrugadão Manlec, www.manlec.com.br. Encontre as melhores ofertas no portal da Manlec. Dica do Jornal do Consumidor, pague no boleto bancário, o juro ainda é menor. Aqui da sala de fisioterapia do Moderno Instituto de Medicina do Esporte do Hospital Mãe de Deus em Porto Alegre, vamos imediatamente chamar a jornalista Renata Appel, lá na Clínica Chefe, com o doutor Marcelo Chefe. É com você, Renata Appel. É isso mesmo, Appel. Nós viemos aqui na Clínica Chefe de Cirurgia Plástica conversar com o médico cirurgião plástico, Dr. Marcelo Chefe, que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética. Nós vamos falar sobre lipoenxertia, que é um enxerto de gordura facial e corporal. Como é que é essa técnica, doutor? Bom, Renata, uma das coisas importantes também é entender que enxerto de gordura não é algo novo, né? Não é algo desse século até. A lipoenxertia iniciou no século passado, no século XIX, na verdade, e interessante ver que a primeira vez que se fez uma lipoenxertia foi retirando um lipoma, que é um tumor de gordura, e colocando na mama para aumentar um pouco a mama, depois de uma retirada de um tumor. Mas um tumor, doutor? Exatamente. Na verdade, foi retirada uma lesão da mama, com isso a mama ficou com um tamanho assimétrico, né, se comparado à outra, e como a paciente tinha um tumor de gordura, que é esse chamado lipoma, a ideia foi muito criativa desse cirurgião, retirou esse tumor de gordura e reimplantou na mama. Então, a gente pode ver que isso aconteceu na década, provavelmente em 1890 e poucos, ou seja, nós temos mais de 100 anos de enxerto de gordura. O que aconteceu foi que depois disso, na verdade, outros cirurgiões também se habilitaram a fazer enxertos de gordura, mas com resultados muito precários, ou seja, nós tínhamos a absorção da gordura quase completamente nesses casos, nós tínhamos calcificações e cistos devido a esse enxerto de gordura e nós tínhamos também a substituição, muitas vezes, dessa gordura por fibrose, tecido cicatricial. Ou seja, o resultado era precário e imprevisível. Então, essa técnica, na verdade, foi deixada de lado por muitos e muitos anos. Ela ressurgiu, na verdade, com a lipoaspiração, ou seja, em década de 80, início de 80, foi o início da lipoaspiração, e ela ressurgiu, então, na verdade, tirando gordura através do lipoaspirado e reinjetando. O problema todo é que a técnica simples e pura de retirar gordura e injetar também tem esses problemas. Ele é imprevisível. Por isso que ficou esse mito, na verdade, que muitos pacientes têm, que a gordura não pega. Ou seja, gordura enxertada desaparece completamente. Isso é verdade. Na verdade, com as técnicas antigas, mesmo depois da lipoaspiração, a gordura tendia a desaparecer. Acho que provavelmente na década de 90 surgiram alguns cirurgiões que modificaram completamente, começaram a modificar completamente o enxerto de gordura e através de técnicas diferenciadas hoje nós temos enxerto de gordura utilizado em várias áreas corporais e faciais, como tu falaste, face é muito utilizado o enxerto de gordura, corporal também, mas com uma integração muito melhor. Ou seja, nós temos uma previsibilidade que essa gordura vai permanecer e vai permanecer como gordura. Não como simplesmente como volume injetado, tecido cicatricial. Ou seja, é teu próprio material, jamais vai dar rejeição, isso é uma grande vantagem da gordura, evidentemente, jamais você vai ter algum tipo de problema como rejeição, como acontece com alguns implantes, né? Alguns implantes que nós temos, a gente chama aloplásticos, né? Um deles muito frequentemente utilizado é o metacril, polimetilmetacrilato. Então, nós temos gordura para aumentar volume. A grande diferença é que a gordura não é apenas um implante. Eu não uso apenas para aumentar o volume, né? Existem vários trabalhos, e isso se nota na clínica, na verdade, que quando você injeta gordura, nós estamos aumentando a vascularização desses tecidos. Então, a gordura, na verdade, funciona como um tecido de reparo, muitas vezes. Por exemplo, existem pacientes que fizeram a mastectomia, ou seja, retiraram a mama e fizeram radioterapia no pós-operatório. Esses pacientes frequentemente têm uma patologia chamada radiodermite. A pele fica com um aspecto fibrosado, é uma pele pouco vascularizada. Se viu que injetando gordura nesse tecido se aumenta a vascularização e com isso a pele se torna novamente com a melhor qualidade, com a melhor tonicidade, a cor inclusive melhora. Então, de novo, é um tecido de reparo.
Por que isso acontece? Na verdade, não se sabe muito bem. Por que realmente a gente causa angiogênese, que é essa neoformação de vasos nessa região? Por que eu melhoraria a qualidade da pele? Uma das teorias, evidentemente, nós não estamos injetando só gordura. Hoje se sabe que a maior fonte de células-tronco no corpo é a gordura. É onde nós temos o maior número de células-tronco. Então, quando se fala em terapia com células-tronco, e muita gente usa isso em termos de mídia, né? Ah, nós vamos fazer um enxerto de gordura, nós vamos fazer um enxerto de células-tronco. Isso não é adequado, porque, na verdade, não se sabe, não se tem comprovação científica que essas células-tronco realmente têm algum benefício em termos estéticos. Não se sabe isso ainda. Provavelmente, a longo prazo, e o futuro eu acho que é bem promissor nesse sentido de talvez realmente a injeção de células-tronco tenha um benefício estético, mas, neste momento, não existe comprovação científica para dizer isso. Então, dizer que eu estou fazendo uma terapia com células-tronco realmente não é adequado. Nós estamos injetando gordura e, junto com a gordura, nós estamos injetando também células-tronco derivadas dos adipócitos. Ok, isso sim, isso é correto. Qual o benefício dessas células-tronco e de outras estruturas? Nós injetamos fatores de crescimento, tudo isso junto, não se sabe muito bem. Mas não é um tratamento com células-tronco. Acho que isso é realmente importante, porque se usou muito isso, né? E eu acho que até nós tivemos um pouco de perda de credibilidade da gordura quando começou a se usar esse termo. Ah, não, é uma terapia com células-tronco. Não, existem células-tronco, mas isso não tem comprovação científica em termos de melhora estética, né? Injetando células-tronco. Uma coisa importante, as técnicas para injetar gordura, evidentemente, não é só simplesmente remover a gordura e injetar. A gordura ela é trabalhada, ela é centrifugada, com isso eu tenho uma gordura mais densa e com isso a pega aumenta muito. Então, eu diria que mudou completamente. Hoje nós temos inúmeras indicações para enxerto de gordura. Doutor, o senhor falou sobre reconstrução mamária. A gente está falando sobre lipoenxertia. Não dá para deixar de citar o caso da Angelina Jolie, que fez uma mastectomia total para evitar um possível câncer, já que ela tinha grande possibilidade, grande probabilidade de desenvolver o câncer. O caso dela seria um caso de lipoenxertia também, com uma prótese de silicone junto? Como é que seria? O que o senhor achou desse caso? Não, a adenomastectomia, na verdade, ou seja, a retirada da glândula é algo que se usa há muito tempo, né? Quer dizer, os pacientes não precisam ter patologia mamária, às vezes é uma mastectomia profilática, e isso já se faz a reconstrução ao mesmo tempo, é possível, porque você mantém, na verdade, toda a pele, areola, tudo íntegro, então você coloca por baixo do músculo, já que a camada de gordura ficou muito fina pela retirada da glândula, você coloca atrás do músculo uma prótese, e você tem uma reconstrução maravilhosa. Sem dúvida, uma das indicações grandes de lipoenxertia é para a reconstrução mamária. Existem estudos, na verdade, existem alguns grupos na Europa, especificamente na Itália e nos Estados Unidos, grupos importantes trabalhando em cima de enxerto de gordura para a mama. Tanto para aumento primário, ou seja, eu não quero colocar uma prótese, eu quero aumentar a mama e eu tenho evidentemente eu tenho que ter uma zona doadora adequada, eu tenho que ter uma quantidade de gordura razoável para poder remover e enxertar na mama, para dar volume, mas eu posso aumentar a mama simplesmente com gordura enxertada. E um dos riscos que se imaginava seria que, se eu injetar gordura na mama e se porventura calcificar essa gordura, eu teria problemas numa mamografia ou numa ecografia futura, ou seja, daqui a pouco eu posso ter dificuldade de diagnosticar se isso é da gordura enxertada ou é alguma lesão nova, suspeita. Então, isso não existe. Toda gordura que é injetada na mama, ela tem um risco de calcificação, ela tem a possibilidade de calcificar. Só que isso é absolutamente facilmente identificável com uma mamografia ou com uma ressonância magnética. Então, não existe esse medo, né? Quer dizer, de que nós possamos interferir com uma avaliação futura da mama. Reconstrução mamária, tu falasse muito bem, eu posso reconstruir uma mama com gordura tranquilamente, se faz isso, ou então eu posso associar as duas técnicas. É um tratamento híbrido, eu poderia dizer. Ou seja, eu coloco uma prótese, mas eu faço o acabamento da prótese com gordura enxertada. Isso é uma indicação muito boa para, às vezes, pacientes muito magras, né? Quer dizer, eu posso ter os bordos, mesmo colocando atrás do músculo, eu poderia ter os bordos, na verdade, da prótese nítidos, eu poderia enxertar a gordura, então isso também se faz. Ou
então para próteses mamárias secundárias, ou seja, eu tenho uma prótese mamária com problemas, ou seja, tecnicamente ela foi bem feita, mas esteticamente não ficou muito bem, eu fiquei com os bordos visíveis, eu fiquei com rippling, que são aquelas ondulações na pele, eu posso injetar a gordura nessas áreas, melhorando o contorno, aumentando a espessura do subcutâneo. Então, enxerto de gordura para a mama hoje é uma realidade. Para que serve a lipoenxertia? Quais são as indicações, além, no caso da reconstrução mamária, que é o que a gente está citando? Em que partes do corpo dá para fazer? Eu poderia usar em qualquer área. Qualquer área que eu tenha deformidade, tanto poderia ser um problema estético, de cirurgia estética, poderia ser um problema reparador, de trauma ou de queimadura, tumores, ressecção de tumores, que eu fiquei com deformidade, em qualquer área corporal. A face se usa muito, né? A cirurgia facial, por exemplo, não só reparadora, mas problemas congênitos, com deformidade e atrofias de áreas da face. Em cirurgia estética, na verdade, nós usamos frequentemente gordura enxertada. Um dos fatores do envelhecimento é perda de volume facial, ou seja, todos nós, quando envelhecemos, nós vamos perdendo volume na face. E hoje, na verdade, em praticamente todas as cirurgias de face, eu enxerto gordura e vai murchando, exatamente. Não é só uma questão de cair a face, né? Quer dizer, não é só uma questão de flacidez, eu perdi volume. Então, uma das indicações grandes é realmente para rejuvenescimento facial. Nós colocamos volume e aí nós podemos enxertar região malar, região dos lábios, sulcos, ou seja, toda a área. Uma área frequentemente enxertada na cirurgia facial é a cirurgia palpebral. Existem muitos pacientes que, na verdade, têm bolsas de gordura. É verdade, tem bolsas de gordura e aumento de volume. Mas esse rebordo orbitário, muitas vezes, é nitidamente marcado. Então, você pode suavizar essa transição entre a pálpebra e a bochecha, enxertando gordura. Ou então, cirurgias secundárias. O paciente já fez uma cirurgia palpebral e tiraram bolsas demais. Você viu, depois de alguns anos, que o olho ficou absolutamente fundo. Né? Muitos pacientes têm olho fundo, independente de ter operado, inclusive. Mas você pode voltar a colocar volume, enxertando gordura nessas áreas. Então, nossa, e qualquer área que você tenha atrofia, deformidade, é possível enxertar gordura. O grande problema, de novo, é que eu tenho que ter zona doadora. Evidentemente que eu tenho que ter de onde tirar essa gordura, né? Quer dizer, fazer uma lipoaspiração, tratar a gordura e ela é injetada. Então, muitas vezes você não aproveita 100% da gordura, né? Quer dizer, de alguma maneira, no momento que você centrifuga a gordura, você está perdendo volume também. Se está deixando a gordura mais densa, evidentemente a pega é muito melhor, a qualidade, né, do tratamento é adequado, mas você perde volume, né, que você aspirou. Então, você tem que ter uma boa zona doadora. Um lipoma, no caso, se a pessoa tiver, como o primeiro caso. Assim, mas aí é tumor benigno, né? Pelo amor de Deus, né, doutor? Esse é um tumor benigno, mas evidentemente que hoje ninguém enxertaria mais um lipoma, porque não. Assim, não faz mais. Não, isso não, porque na verdade é um tumor. Esse é um tumor. E, evidentemente, como é um tumor, ele poderia crescer, continuar crescendo na zona onde ele foi enxertado. Né? Então, uma outra coisa que eu acho que é importante também é que a zona, na verdade, que vai receber a gordura também tem que ser uma zona adequada. Nós falamos, na verdade, sobre enxerto de gordura em pele irradiada. Esse não é o leito ideal, né? Evidentemente, esse não é o leito ideal. Então, às vezes, a pega da gordura, a integração dessa gordura, que são células vivas, às vezes não é tão adequada, você perde mais volume. Então, claro que o leito receptor também tem que ser um leito bom. Então, existem inúmeros critérios que se avalia, né, para enxertar a gordura. E como é que é o pós-operatório de uma lipoenxertia? Como é que é o pós-operatório? Muito complicado? Leva tempo para a pessoa se recuperar? Não, na verdade é uma lipoaspiração, né? Nós temos uma lipoaspiração e a lipoaspiração tem um pós-operatório muito tranquilo. Existe um modelador que se usa durante ao redor de 30 dias. Alguma drenagem no pós-operatório deve ser feita para melhora dessa fibrose e cicatrização que existe na lipoaspiração, mas o pós da lipo é muito tranquilo. A zona enxertada, evidentemente, ela tende a ter um edema bastante importante, porque você não coloca, na verdade, a gordura necessariamente no meio da gordura. Isso é uma coisa bem interessante. As pessoas às vezes acham, não, mas eu vou colocar gordura onde tem gordura. Não, não. Se enxerta gordura, na verdade, eu não estou enxertando gordura, eu estou colocando volume, né? Quer dizer, eu estou aumentando o volume dessa área em várias zonas, na verdade, em diferentes profundidades. Por exemplo, na zona malar se injeta junto ao osso, no meio do músculo e no meio da gordura.
em todas essas zonas. E isso, na verdade, propicia uma pega melhor, às vezes. Por exemplo, os pacientes dizem, eu enxertei gordura, na verdade, na nádega e sumiu tudo. Por quê? Porque muitas vezes, na verdade, injetaram gordura no meio da gordura. Gordura, por natureza, é pouco vascularizada. Eu preciso, na verdade, ter um leito receptor, de novo, voltamos ao leito receptor, que seja adequado. Onde é que nós temos mais volume de sangue? No músculo. Então, a gordura injetada na nádega é injetada dentro da musculatura glútea. E a pega, assim, é muito maior. Nós temos hoje um índice de aceitação de gordura na nádega, de pega, vamos dizer assim, de 80%. 80% do que eu injeto vai ficar, com certeza. Agora, se injetou no meio da gordura, provavelmente vai sumir muito mais, vai absorver muito mais. Essa célula não vai sobreviver ali, porque o leito não é bom. Então, é bem interessante essa discussão da onde injetar, quais são os planos adequados, por que pega, por que não pega. E isso, na verdade, é importante esclarecer, porque muita gente tem essa ideia. Realmente é um mito que gordura não funciona, as minhas amigas já fizeram e sumiu tudo, ou eu já fiz e sumiu tudo. Nossa, a gente está falando de coisas realmente bem mais modernas, bem mais atuais e com técnicas completamente diferenciadas do que era feito no passado. Existem contraindicações para esse procedimento? Uma contraindicação óbvia, evidentemente, se eu não tenho zona doadora. Né? Quer dizer, voltamos que a gordura é gordura do próprio paciente. Eu não posso trazer aqui um parente ou uma amiga para doar gordura. Isso não existe. Né? Quer dizer, então, a gordura é injetada do próprio paciente. Por isso não existe rejeição, não existe complicações, né, a esse enxerto de gordura. Então, não ter gordura, não ter uma zona doadora adequada, seria uma contraindicação. Mas, fora isso, não. A não ser que realmente a zona que vai receber a gordura seja uma zona absolutamente cicatricial, em que a gente prevê que a pega vai ser pouca, mas mesmo assim vale a pena. Existem trabalhos mostrando que enxerto de gordura em cicatrizes de queimaduras, isso realmente teria um benefício muito grande em termos de melhora dessa qualidade cicatricial. Então, de novo, nós não estamos injetando apenas algo para dar volume. Eu estou injetando algo que pode permitir a melhora da qualidade dessa zona receptora, né? Como se fosse um tecido de reparo. Isso é muito importante. Como é que fica o resultado, doutor? Quanto tempo para o paciente ficar assim 100%, se olhar no espelho e ver, bom, agora esse é o resultado final mesmo? Cicatrizes, existe possibilidade de cicatriz? Como é que é? As cicatrizes, na verdade, são cicatrizes de lipoaspiração, ou seja, cicatrizes muito pequenas para a retirada da gordura e cicatrizes menores ainda para o enxerto. Hoje se sabe que, na verdade, eu não devo enxertar com cânulas muito grandes, ou seja, as cânulas são finas, são cânulas delicadas, assim como a retirada de gordura também não é feita com cânulas grandes. Antigamente se fazia uma coisa que era muito engraçada, assim, né? Olhando agora retrospectivamente. Se retirava a gordura com cânulas de 5, 6 milímetros, ou seja, extremamente grossas, e se injetava essa mesma gordura com cânulas muito finas. Isso não tem como. Você vai machucar completamente esse tecido que foi retirado com uma cânula espessa, injetando com uma cânula fina. A gente está falando de células vivas, né? Quer dizer, eu preciso retirar e injetar com cânulas semelhantes. Então, a injeção de gordura é feita com pequenas cânulas, cicatrizes muito, muito pequenas, tem 3 milímetros, 4 milímetros no máximo. Você tem um edema, evidentemente, tanto da zona aspirada quanto da zona enxertada, que pode durar até 6 meses, né, algum edema. Mas, em geral, os pacientes estão muito bem, com 30 dias, 20 a 30 dias de pós-operatório, sem nenhum roxo. O senhor falou que essa gordura tem que ser centrifugada, tem que ser tratada, né, ganha uma nova massa, fica diferente, que existe uma técnica para essa gordura ser enxertada para evitar a reabsorção, mas de qualquer forma os nossos telespectadores devem estar pensando, as pessoas ficam se perguntando, puxa vida, gordura injetada dentro do meu organismo, existe alguma possibilidade, mínima que seja, mais distante que seja, de com o tempo ser reabsorvido pelo organismo? Bom, a gordura que integra, né, que realmente pega, que integrou, ela é definitiva. E você vai levar para sempre. Né? Quer dizer, gordura integrada. Acabou. Evidentemente, assim, existem patologias que podem levar à lipodistrofia. Por exemplo, a gente sabe que pacientes que, né, HIV, por exemplo, que tomam coquetéis,
tem um índice de lipodistrofia importante. Os pacientes fazem absorção de gordura muito grande, tanto na área corporal quanto facial. E essa gordura vai sumir também. Então, existem patologias que poderiam levar à absorção de gordura, mas a gordura normal, não só a gordura enxertada. Existiam alguns pacientes que às vezes referem, doutor, eu não quero ficar gorda na face, eu não quero ficar, né? Quer dizer, daqui a pouco parece que exatamente essa gordura é a única que vai aumentar. Não, é a mesma célula de gordura que você tem. Então, não existe, ela vai reagir como o resto da gordura. Então, claro que evidentemente existe a necessidade de ser artista, não é só a coisa médica. Eu tenho que saber o quanto eu tenho que injetar, o quanto é necessário, o quanto é adequado para cada paciente. Então, não é simplesmente a técnica, tem um quê de arte também em tudo isso. Você molda a face, você injeta onde precisa. Por exemplo, se você começa a injetar demais em algumas áreas palpebrais, eu posso ter pequenas protuberâncias dessa gordura que foi injetada. Então, a técnica aliada à arte é importante. Então, não, é sua própria gordura, se for bem feita, adequadamente feita, o resultado tende a ser muito bom. Deus que me perdoe, doutor, mas a gente precisa aproveitar e falar a respeito disso, já que a gente está falando. Tem umas senhorinhas, umas senhoras de mais idade, que ficam com o rosto, parece o rosto assim de cachorro bulldog. Isso aí é o caso que botou gordura demais no rosto? Em geral, eu vou dizer que não. Eu provavelmente, eu imagino que tu estejas falando. Né? Existem pacientes, o rosto grande, um malar imenso, às vezes o bordo da mandíbula enorme também, o volume labial absurdamente grande. Em geral, isso são implantes aloplásticos. Né? São implantes, na verdade, que vêm prontos, você abre existem vários implantes desse tipo. O mais comum, eu vou dizer que é a base do polimetilmetacrilato, que é o metacril, que se faz a tal da bioplastia facial. E isso, evidentemente, eu não concordo muito com essa técnica, mas eu acho que, se bem feita, né, por profissionais adequados, poderia ter um bom resultado em pacientes que têm perda de volume, de novo, até poderia. Em geral, existe um exagero nessa indicação, muitas vezes. E esses produtos, eles podem dar um grau de fibrose muito grande. Eles fazem granulomas, que são endurecimentos. Então, eu não tenho só o aumento, esse aumento é duro, é absolutamente duro. E isso dá esse aspecto que tu falasse. Então, de novo, gordura é macio. Tem o próprio material absolutamente macio. Então, isto não é gordura, né? Deixa bem claro, isto não é gordura. Em geral, são materiais outros injetados que têm a sua facilidade. Evidentemente, é uma seringa que vem pronta, você abre a seringa e pode injetar, não precisa fazer uma cirurgia. Mas, é claro que tem seus problemas, tem reações colaterais desses materiais, tem granulomas, tem endurecimento. Esse é o risco que nós não corremos quando injetamos gordura. Então, não, isto não é gordura. O senhor falou na lipoenxertia na região glútea. E com certeza as minhas telespectadoras estão pensando: injetar gordura nas nádegas, na coxa. Será que não alisa um pouco a celulite? Infelizmente não, né? Infelizmente não. De novo, você não está injetando na superfície. A celulite é uma patologia da gordura superficial, absolutamente superficial. É uma gordura, na verdade, que a gente nem trata quando faz lipoaspiração. Quer dizer, não se faz lipoaspiração na zona de celulite. Eu posso quebrar um pouco essas trabéculas, né, que fazem essa depressão, mas por outra técnica, não por lipoaspiração. Então, não, gordura injetado, de novo, profundamente, se aumenta o volume, mas se não melhora, você pode melhorar a qualidade da pele, mas não melhorar a celulite. Não, isso realmente não funciona. Uma outra coisa que nós não falamos são irregularidades pós-lipoaspiração. Essa é uma grande indicação de enxerto de gordura, depressões, irregularidades, isso pode acontecer, não quer dizer que foi mal feito, mas ocasionalmente pode acontecer em qualquer lipoaspiração e você consegue uma melhora muito grande dessas irregularidades, voltando a colocar gordura nessas zonas. E botar gordura no bumbum substitui ter que colocar uma prótese no bumbum se a pessoa é desbundada, não tem nada de bunda, quer ter uma bunda redondinha, pode colocar a gordura do próprio corpo em vez de botar uma prótese? Então, de novo, se eu tenho volume para ser aspirado, que me permita uma quantidade razoável de gordura, sim, eu posso substituir uma prótese de nádega. Agora, você vê, uma prótese de nádega hoje, você tem volumes que em geral são ao redor de 270, 300, né, 300 ml. É bastante. Essas próteses, na verdade, para quem realmente tem uma nádega
flat, né? Flat, né? Flat mesmo, né? Quer dizer, achatada, exatamente, né? Uma nádega achatada. E você coloca a prótese 300 facilmente, fica muito bem, fica muito bonito. Para conseguir 300 ml que fiquem na gordura, eu precisaria injetar no mínimo ao redor de 350, 370 em cada nádega. 800 ml de gordura que eu consiga aproveitar para enxerto de gordura, provavelmente eu teria que tirar ao redor de 3 litros, né? 2,5 litros, 3 litros. Então, de novo, zona doadora. Eu precisaria de uma boa zona doadora, sem dúvida é possível ter uma bela nádega com volume se o paciente deseja, só através de gordura. Sempre uma satisfação conversar com o médico cirurgião plástico, Dr. Marcelo Scheff, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membro da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética. Gostaria de aproveitar, quando a gente está finalizando aqui a nossa entrevista, para lhe perguntar, o senhor esteve em congressos, em eventos, né, recentemente. Tem alguma novidade aí para falar para o telespectador? O que teve de novo? O que tem assunto assim bombando nessa área de cirurgia plástica atualmente? É verdade, eu tive agora em abril, nós tivemos no Congresso Americano de Cirurgia Estética, na Sociedade Americana de Cirurgia Estética, e, bom, de novo, gordura sempre é um tema muito atual, assim, sempre se fala muito sobre enxerto de gordura, mas se fala também muito sobre implante mamário secundário. Nós temos uma matriz que já não é algo exatamente novo, uma matriz dérmica acelular. E isso está se usando muito para implante mamário não só secundários, né? Ou seja, eu já fiz implante mamário que complicou, ou então em reconstruções. E o problema todo é que para chegar esse material aqui no Brasil, ele é um material muito caro. Então, eu acho que nós ainda vamos ter que aguardar um pouco esse tipo de matriz dérmica, mas é uma coisa muito interessante. Está se usando muito, na verdade, em reconstruções mamárias, em implantes mamários, e é uma coisa que se falou muito neste congresso, né? A matriz dérmica celular. Então, vamos ter que aguardar um pouquinho aqui no Brasil ainda. Obrigada, Dr. Scheff. O Jornal do Consumidor vai ficando por aqui. Lembre-se de acessar o nosso site. Vocês viram que ele está novo visual. Agora pode ser acessado também pelo Consumidor BR, consumidorbr.com.br. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.